A função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Quem disse isso, quem declarou isto, é o historiador Peter Buck. Pois é. E qual a função deste canal? Um canal chamado Falando de História e que boa parte do conteúdo dele é uma crítica ferrenha ao bolsonarismo, mas também uma crítica ferrenha ao petismo. Será que este canal, de fato, tem a função de ser um canal de história por fazer esta crítica? Ou, melhor dizendo, qual a função da história também? Porque se o historiador ele tem a função de lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, será que a função da história não é se interligar naqueles assuntos que também a sociedade não quer saber? E você vai descobrir ao ver esse vídeo que isto também é história. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo ao Falando de História, ao canal Falando de História. Eu sou o Noé Gomes, sou um latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes. Não digo que vindo do interior, mas do sul do Brasil, da ponta do mapa do Brasil, para o mundo através desse trabalho que venho desenvolvendo aqui no YouTube. E só uma coisa que eu peço para você, não vai cair a mão, você não vai pagar nada, vai ser bom para você se você puder me retribuir esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Deixar o like, porque aqui no Falando História a gente tenta dialogar e trazer uma luz mais crítica e analítica nesses tempos em que parece que está tudo emburrecido. E se você não se conforma com isso, e quer debater, refletir, aqui é o seu lugar. Se você se sente como um peixinho fora do aquário, aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar dos que não são tão bem aceitos da sociedade porque falam aquilo que ela não quer ouvir. Aqui é o espaço exatamente dos que estão excluídos pelo discurso massificante. Então, se você não se sente representada ou representado pelo discurso emburrecedor do bolsonarismo, mas também não se atrai pelo petismo, você tá no lugar certo. Aqui é o Falando de História. E por que o historiador tem que se posicionar ou não deve se posicionar? Não, o historiador pode se posicionar e não é que ele tem uma obrigação, mas ele, ao contrário de um jornalista, ele não tem a obrigação de manter aquele cinismo que é a tal da isenção que não existe, ou melhor dizendo também, mentir para as pessoas, dizer que tem um discurso neutro, porque não existe neutralidade em lugar algum. Cada um de nós tem suas ideias e elas não são neutras, elas vêm de algum lugar. E a função do historiador, a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, a função da história também não é ser uma disciplina chata que só fala de um monte de datas, de fatos, e sem relacionar esses fatos com os dias atuais. A função da história é rememorar a sociedade, é botar o dedo na ferida, é trazer para a história, trazer o fato passado e dizer: olha aqui, fulaninho, você está falando isso, mas olha o que foi feito lá atrás. O historiador não tem que fazer o discurso de agradar A ou B. O historiador tem que trazer
né, o fato histórico, o acontecimento histórico, o nome que quiser você dá pro, enfim, mas existem situações que você tem que contar. E muitas vezes o discurso de uma sociedade hipócrita bota para debaixo do tapete. A função desse canal aqui, que tem uma função de se posicionar criticamente com relação ao bolsonarismo, é também de mostrar que a disciplina de história ela tem que ser mais prática no nosso dia a dia. Quando eu leio uma matéria do jornal, aquela matéria, seja no online ou ainda no papel, ela tem um conteúdo de história ali colocado. Quando eu me posiciono sobre o imposto que está muito caro, que eu estou pagando demais, ali tem um pouco de história. Porque a história, assim como a matemática, como a língua portuguesa, como a biologia, ela está em tudo. Nós somos seres biológicos, porque nós temos um corpo físico que funciona, né, sozinho e complexo. Nós somos seres, né, eu pelo menos penso dessa perspectiva, espirituais, né, acima de tudo espirituais. Né? Nós temos uma ânima, né, que anima essa carne toda, né, ou essa banha toda, como é o meu caso, assim. Né? Ou também nós temos, né, uma psique, uma formação, um jeito peculiar nosso. Nós somos seres humanos. E a história tem que falar para seres humanos. É ser humano aqui falando com outro ser humano. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que isto também é história? É porque a história está sendo deturpada por diversos grupos. Não é somente o bolsonarismo ou o terraplanismo que contam uma história que não tem nada a ver. Não, não é só o bolsonarismo com o seu Brasil paralelo por aí afora. Existe um Brasil paralelo num site como Brasil 247 ou nos blogs sujos do PT. Porque os fatos não podem ser contados pela metade. As pessoas hoje fazem recortes e colocam o recorte como um todo. Este é o problema. E qual é o recorte do momento que está sendo dito como um todo? Um recorte de que, por exemplo, o candidato que ficou em quarto lugar no processo eleitoral, terceiro, não lembro, aqui, o Ciro Gomes foi e apoiou, por exemplo, o Lula no segundo turno, o que é uma mentira. Ele deu um voto crítico, e voto crítico diferente de apoio. Não subiu no palanque do Lula, não fez campanha para o Lula, assim como em 2018, 4 anos antes, viajou durante o processo eleitoral e só voltou para votar. Então tá tudo certo, ele fez a mesma coisa que ele fez antes. Ah, mas é que ele deu uma recomendação para os seus eleitores, ó, para votar, vota no fulano. Então, não é que ele falou o nome, inclusive. Ele só deu essa direção. E você segue ou não, porque também não é porque eu votei no cara que eu vou acreditar, que eu vou fazer tudo o que ele vai fazer. Ele torce pro Atlético do Sobral, eu torço pro Grêmio. E aí, beleza, a vida que segue. Eu faço as minhas coisas. Outro dia o Renato Portaluppi disse numa entrevista que não éramos para ouvir mais determinado jornalista. E eu mandei para esse jornalista no chat lá, eu vou continuar te ouvindo, porque não vai ser o Renato Portaluppi que vai mandar, né, nas minhas escolhas no que eu vou assistir no YouTube ou no rádio ou em qualquer plataforma. Então é preciso pensar que a função do historiador é fazer as pessoas pensarem. As pessoas têm que ser mais críticas. E ser mais crítico é questionar. E as pessoas não estão mais questionando. As pessoas estão aceitando. As pessoas estão fazendo tudo. Tudo como se fosse uma questão mágica. E tem mais uma outra história. É lembrar que a função do historiador, se ele tem que lembrar daquilo que a sociedade quer esquecer, parte da sociedade quer esquecer que o Bolsonaro é fruto de uma esquerda
que nunca agiu como esquerda, que em 2003, né, aliás 2002, melhor dizendo, em 2002, quando ia assumir o poder, antes de assumir o poder, escreveu uma carta ao povo brasileiro, que em 2005, 2 anos depois, fez uma reforma da Previdência que retirou direitos dos trabalhadores da iniciativa pública. É lembrar que esse mesmo partido, esse mesmo grupo de pessoas participaram, né? E logo de cara já tivemos o tal do mensalão. Depois veio o tal do petrolão. É lembrar que no governo de esquerda, onde tivemos um megalomaníaco que voltou ao poder, que esse megalomaníaco criou sede para a Copa do Mundo no Brasil. Aliás, o Brasil não precisava ter tido Copa do Mundo, mas teve, e o fiasco não foi o 7-1 daquela final no Mineirão. O fiasco foi que se entregou um monte de obra que hoje é elefante branco, ou as obras que nunca saíram, que eram promessas da Copa, como, por exemplo, em Porto Alegre, o trem da Copa, que ninguém fala mais sobre esse assunto. O historiador tem que falar daquilo que os caras não querem que se fale. O historiador tem que ter independência. E este canal promove isto. Porque eu não faço aqui, vamos colocar, primeiramente eu não faço o meu espaço para ser um programa da Sônia Abrão de fofocas políticas, com todo respeito, mas não é minha área, não gosto disso. Não faço panfletarismo, não fico falando para votar nesse ou naquele. Eu nem faço campanha no sentido de você votar naquele ou esse ou aquele. Eu dou as minhas preferências e você pode segui-las ou não. E se você vir aqui debater com educação, eu vou lhe tratar com muito respeito e cordialidade. Agora, se você vir com fake news, com babaquice, com trouxice, com lacração, você vai levar a devida resposta. Por quê? Porque o brasileiro precisa entender que quando você fala, você tem que ouvir. Ah, não, mas não quer ouvir críticas? Não, eu ouço críticas. O que eu não aceito é gente que não me paga um centavo do meu trabalho, que nunca não me conhece pessoalmente, que não tem relevância nenhuma porque se esconde atrás de um perfil fake, querer digitar e falar dos outros, falar da vida alheia. Isso eu não vou aceitar. Agora, se você acha que eu estou errado com isso, eu não sei o que é o certo e o que é errado. Porque, na verdade, a função aqui do canal não é fazer campanha. A função aqui do canal é trazer conscientização política. Você pode não concordar com o candidato que eu defendo, com a corrente política que eu me associo, porque eu me sinto trabalhista. Eu não sou marxista, mas eu também não sou um cara de direita. Eu me sinto no centro-esquerda, numa visão trabalhista. Esta é a minha identidade. E eu respeito a sua, que de repente seja o cara que goste do Lula, é um cara de extrema direita, de extrema esquerda, melhor dizendo. E assim como eu sei que tem pessoas do campo bolsonarista que vêm aqui, que assistem o canal e não comentam. E elas não comentam porque elas, infelizmente, elas também são boicotadas por os seus pares. Como tem petistas que me acompanham e que não podem falar que me acompanham porque elas podem sofrer retaliações. Tá, então eu trabalho com essas pessoas, eu não trabalho para multidões. Eu falo para as pessoas que são diferentes. Porque para falar para a massa emburrecida e ter 2 milhões de imbecis te seguindo, o que isso significa na tua vida? Nada. Então a função da história, gente, é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer também. Né? A função da história e do historiador é esta. Né? E o historiador é aquele chato que bota o dedo na ferida. Esta é a proposta desse canal. O Falando de História surgiu lá no início do século, quando eu ainda, um pouco mais magro, um pouco mais novo, bem mais novo, diga-se de passagem, criei um projeto de mídia para a história dentro da internet. Na época era somente os sites, não tinha essa coisa de vídeos, não tinha
imagens quase. Então eu criei um blog lá no Blogspot e criei um site. Está desativado, mas eu vou ativar no futuro, tá? Com o tempo a gente vai reativar ele. E eu fiz um portal falando de história e um blog. E isso foi parando de fazer, parei de fazer ele pela minha rotina de trabalho. Na época eu comecei a trabalhar como professor da rede estadual e vocês sabem que a gente às vezes não tem tempo para fazer muita coisa. Então eu parei o meu falando de história. E parei em 2018 para fazer a Voz da Legalidade, para fazer uma resistência ao que eu estava vendo errado acontecer, que era o surgimento e crescimento do bolsonarismo, né, que vinha lá do lavajatismo. E aí eu fiz a resistência. Falando, a Voz da Legalidade ficou tão tempo, agora, né, parei e retomo agora o canal com esse nome Falando de História. E falando de história, aglutinando essa experiência de militante que eu tive em 2018, 2019 e 2020 e 2021. Esses 4 anos foram muito importantes para mim. Eu passei por muitas coisas. E eu agrego essa minha experiência de ser alguém que gosta de multimídia e que gosta de história, agregar para conteúdo de história a reflexão analítica. E eu sei que eu vou falar para poucos, porque infelizmente quem vai me ouvir nesses minutos que aqui estão são poucos. Mas o segredo para mim não é um número grande, é um número pequeno. Porque quando eu vejo que em 20 minutos eu tenho 2 que me escutam, é esses 2 que vão fazer a diferença. É você que está me ouvindo agora que vai fazer diferença. Portanto, a função deste canal não é bajular A ou B, nem ser aqueles, né, que simplesmente denunciam por denunciar, mas é aquele que quer colocar o dedo na ferida e lembrar a sociedade de 3 coisas fundamentalmente falando, e principalmente da história recente desse país. Primeiro, o bolsonarismo só surgiu porque o PT, com a sua prática extremamente corrupta, deu margem para a Lava Jato. O lavajatismo veio e aí, né, o Bolsonaro encampou esses caras, a origem deles. Tá bom? E aí, né, vai ficar uma parte pro MBL, que é uma direita liberaloide, sem função nenhuma, tanto quanto o bolsonarismo, mas o bolsonarismo vai pegar a parte moral do discurso lavajatista para, né, cooptar otários, que é essa que é a verdade. Para dizer que o Bolsonaro é subproduto, então, do PT. A segunda missão desse canal é dizer o seguinte: não se faz história sem olhar o presente. Porque quando você lê um texto no jornal, você está lendo história ali. E a terceira função, quando eu estou falando de história, é que história pode não ter uma única versão, mas os acontecimentos são únicos. Se eu pegar este livro e jogar no chão, o jogar no chão não pode, alguém viu, 3 pessoas viram. Pode ser que 3 pessoas contem que eu joguei o livro no chão de 3 maneiras diferentes, mas elas têm que contar que eu joguei o livro no chão. A maneira, os vocábulos podem ser diferentes. O que não pode ser é dado por uma tal de narrativa que na verdade é a mentira colocada como história. A história não cabe narrativa. A história cabe a função de lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer. Ou seja, o historiador que realmente é historiador é aquele que não tem medo daquilo que ele fala. Ele fala, afirma, traz a bibliografia e, acima de tudo,
respeita a opinião do outro, mas opinião não pode rimar ou coadunar com desrespeito e com fake news. Dado o recado, é esta a função deste que vos fala e deste canal, falando de história, falando de verdade, e não simplesmente para contar coisas, para engrupir ou para ganhar views e novos seguidores. Não sou profeta para ter seguidor, nem tampouco sou, vamos dizer assim, em outras palavras, enganador como nós temos nessa sociedade brasileira, cheia de hipócritas e também cheia de gente que gosta de mentir, não para os outros, mas para si mesma. A verdade aqui é valiosa e esta a gente não troca por nada. É isto.